Vamos agora para a nossa próxima aula sobre sistema de numeração romano e introdução das operações com os números naturais. Na aula de hoje a gente vai ver adição e subtração e na próxima aula a gente vai ver multiplicação, divisão e potência, beleza? Certo, então a gente vai começar com o nosso objetivo de hoje, né? Introduzir o sistema de numeração romano, suas características e regras, definir a adição de números naturais, conceito e suas propriedades, que já vi que tem 5 propriedadezinhas na nossa adição. Definir subtração de números naturais e observar a subtração como inverso da adição, que vai ser muito importante pra gente na nossa trajetória na matemática. E vamos fazer alguns exemplos, beleza? Então a gente vai começar falando do sistema de numeração romano. Então a gente já viu o nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração indo-arábico, né? Que é o que a gente usa aqui. E o que é o sistema de numeração romano? É como os romanos quantificavam, como eles escreviam os números. E a gente tem os algarismos, né? A gente viu que a gente tem os algarismos, e com os algarismos a gente forma os numerais e os números representam quantidade, numeral é a forma que a gente representa o número. Já viu tudo isso? Tá, quais são os símbolos? A gente usa os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quais são os símbolos que os romanos usam? Os romanos, eles usam 7 letras, beleza? Então, quais letras? Eles usam o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Então, eles têm 7 letras, cada letra representa um número, e a partir deles, eles vão criando todos os outros, certo? Então, a gente só tem 7. Como é que a gente forma? A gente vai usar adição. E além disso, a gente vai separar por ordens. Se a gente observar aqui, eu tenho 1 e 5, que são unidades, né? A gente tem 10 e 50, que são dezenas. E a gente tem 100, 500, que são centenas. A gente tem o 1000, que é unidade de milhar. Então, a gente já vê que os nossos símbolos são separados por ordem. Então, a gente vai usar aquela decomposição que a gente viu na última aula. A gente vai pensar nisso na hora de representar os nossos números, beleza? Na hora de formar os nossos números. Então, primeiro, ele é formado separando as ordens e utilizando adição. Então, eu vou separar unidade, dezena e centena. E com isso, eu vou formando. Por exemplo, se eu quiser fazer 12, eu sei que o 12 é 10 mais 2. Eu sei que aqui eu tenho dezena e unidade. Essa é a ideia que a gente vai pensar. Se eu quero, por exemplo, 525, eu vou pensar que isso aqui é 500 mais 20 mais 5, ó, centena, dezena e unidade, certo? Tá, então a primeira coisa, se a gente observar, eu só tenho até o 1000, e se eu quiser falar além? Se eu quiser falar além, eu uso um tracinho em cima. Então, por exemplo, 5.000, um tracinho em cima, é o 5 com 1000. Cada tracinho que eu coloco, eu estou multiplicando por 1000. Então, por exemplo, 5 vezes 1000 vai dar 5.000. Quer dizer que é o V com um tracinho. Se eu quiser mais, se eu quiser, por exemplo, 5 milhões. Quem que é os 5 milhões? É 5 vezes 1000 vezes 1000. Então, eu estou multiplicando por 1000 duas vezes. Então, vai ser 2 tracinhos. Se eu quiser 500.000, é o 500 e o 1000 em cima, certo? Ok, então a gente já tem essas características. Como é que a gente vai realmente montar? Primeiro, a gente vai usar matemática. Então, eu vou usar, por exemplo, 2 é 1 mais 1. Então, vai ser 1. I, né? O 30 é 10 mais 10 mais 10, então é 10, 10, 10. X. Só que, atenção, só 4 letras podem se repetir. Só os que representam 1. Então, por exemplo,
Uma unidade, I. Uma dezena, X. Uma centena, C. Uma unidade de milhar, 1000. Então, I, X, C e M eu posso repetir e apenas 3 vezes. O V, o L e o D, os que representam 5, não repete. Até porque se eu fosse repetir o 5, por exemplo, 10. 10 a gente poderia pensar que é 5 mais 5, não é? Que é forma 10. Então seria VV, mas eu já tenho um símbolo para 10. Não iria ficar muito confuso eu ter duas formas de representar a mesma coisa? Quando eu sei, quando eu uso o quê, isso se torna uma dificuldade de comunicação. E a gente não quer isso. Muita gente acha que matemática é difícil, mas a gente complica na nossa cabeça, porque a matemática busca saídas lógicas. Então, se eu já tenho um símbolo para 10, eu não vou repetir XX, eu não vou repetir VV. Eu não vou fazer VV igual a X. Beleza? Então, I, X e C eu posso repetir até 3 vezes. Por exemplo, se eu quiser 300, é 100 mais 100 mais 100. Então vai ser C, C, C. Mas e se eu quiser 400? Ou, por exemplo, o 3, se o 2 é I, o 3 vai ser I. E se eu quiser o 4? Não posso? Então eu preciso de outros jeitos para chegar no que eu quero sem repetir 4 vezes. Então assim, se eu tenho 7 símbolos, só alguns repetem, como que a gente monta o nosso número? A gente vai usar um pouco mais de matemática. Então sempre que eu quiser somar, eu vou colocar à direita. Lembrando que eu só posso somar e subtrair 1, 10 ou 100, certo? Ou 1000. Só posso subtrair esses com 1, ok? E é tipo assim, eu não posso subtrair 1 de 100, porque tá muito longe. Eu tenho que pensar em unidade, dezena, centena. Então, da minha dezena, eu posso tirar unidade, porque é o que tá logo antes. Da minha centena, eu posso tirar dezena. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, 99, eu não posso fazer 100 menos 1. Não posso. Eu tenho que separar. Esse cara aqui é 90 mais 9. Aí eu vou escrever o 90 e o 9. A gente tem que sempre pensar em ordens, certo? Ok, então se eu quero somar, eu coloco a letra direita. Por exemplo, eu tenho I, tenho 1. Eu quero chegar em 2, eu vou somar mais 1. Então eu coloco à direita. Quero somar mais 1. Eu tenho 10. Eu quero somar mais 3. Então eu vou colocar 1, 2, 3. Então aqui eu tenho 13. Ou, por exemplo, 22. Eu tenho 10, 20. E as unidades? 1, 2. Beleza? Ok. E para subtrair, se para somar eu fui à direita, para subtrair eu vou para esquerda. Então, se eu quero chegar, por exemplo, a 4, eu não posso fazer I. Então, eu vou pensar que o meu 4 é 5 menos 1. Quem que é o 5? V. Eu quero tirar 1, então eu vou colocar à esquerda. IV. 4. Tá, e se eu quiser o 6? O 6 é a mesma coisa que 5 mais 1. Então vai ser V5 mais 1. Direita. I. O 9, eu não posso fazer V, I. Então o que eu vou pensar? Quem que é depois do 9? O 10. Então quer dizer que o 9 é 10 menos 1. Lembrando, do 10 eu posso tirar 1. Do 50 eu não posso tirar 1. Beleza? Porque o 10 eu tô falando de uma dezena. Se eu tô falando de uma dezena, eu posso tirar uma unidade para virar unidade. Agora, se eu tô falando de, por exemplo, 49, eu tô falando de 4 dezenas e 9 unidades. Então, eu tenho como escrever 4 dezenas e depois 9 unidades. Eu não vou tirar do meu bolo inteiro uma unidade. Eu tenho que organizar os meus 4 e de uma dezena eu tiro 1. Beleza? Então, o 10 é X e o 1 vem antes. 9.
O 12 a gente já fez, x e y. E o 25? O 25 é 20 mais 5, relembrando da nossa decomposição. Então, o 20 é x, x, e o 5, v, somando. Porque aqui eu tenho dezena e unidade. Beleza? Ok. Então, para montarmos números maiores, a gente vai analisar cada ordem fazendo a decomposição. Então, por exemplo, 458 é 400 mais 50 mais 8. Quem que é o 400? 500 menos 100. Então, 500 é D, o C que está antes subtrai. 50 é L e o 8 é 5 mais 3, V e I. Então, nosso número é CD, 400, L, 50, V e I, 8. 458. Vamos treinar aqui um pouquinho. Aqui, 1000. Como é que eu escrevo o 1000? O 1000 é o M. O 800 é a mesma coisa que 500 mais 300. 500 é D. 300 é C. 800. 40. 40 é a mesma coisa que 50 menos 10. Lembrando que o que a gente tem para usar? A gente tem 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Essas são as letras que a gente tem. Então, aqui vai ficar 50 menos 10. E o 5 é o V. Então, esse número vai ficar M, D, C, X, L, V. 1845, desculpa. Que é a mesma ideia. 900. Posso fazer 1000 menos 1? Não posso, porque o 1000 tá lá na unidade milhar. O 1 tá na nossa unidade simples. Então, o 1 eu só posso tirar do 10. Então, isso aqui é 900 mais 90 mais 9. Como é que eu faço 900? 900 é 1000 menos 100. O 1000 é M e o C, então fica CM, 900. O 90 é 100 menos 10. Então, é 100 à esquerda, 10. E o 9 é 10 menos 1, tá vendo? De unidade milhar eu tiro centena, de centena eu tiro dezena, de dezena eu tiro unidade. Igual a 10 menos 1. Então, esse número, ele fica CM, XC e X. 999. Beleza? Então, relembrando as nossas regras. As letras I, X, CM poderão ser repetidas por 3 vezes. Somente. Beleza? 2. As letras I, X, C podem ser escritas na frente de outras. Então, à direita, tendo valor somado. Ou pode ser escrita antes, à esquerda, e tendo seu valor subtraído. Para escrevermos, separamos em ordens. Pensamos na decomposição do número. E 5, ao colocar um traço horizontal, representa que multiplicamos por 1000. Beleza? Um exemplo do Colégio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de 2018. A data de nascimento de João em algarismos romanos é MCMLXXX. Vamos traduzir isso aqui primeiro? Vamos separar. Aqui eu tenho unidade milhar. Aqui, tá vendo que o C ele é menor que o M? Então isso quer dizer que já foi uma quebra, já foi uma subtração. Então isso aqui vai ser a nossa centena. E LXXX é a nossa dezena. Então aqui eu tenho unidade milhar, centena e dezena. Vamos lá, unidade milhar, 1000. Então é 1000 mais CM, isso é 1000 menos 100. 1000 menos 100, 900. LXX é 50 mais 10 mais 10 mais 10, que vai dar 80. Então, isso aqui vale 1980. E a data de nascimento do seu filho é MM e V. Tá, MM, unidade milhar.
vale 2.000. E IV, 4. Então, isso aqui é 2.004. Aí, ele quer a diferença. Então, vamos fazer 2.004 menos 1.980. 4 menos 0, 4. Aqui já tô dando um spoiler do que a gente vai falar um pouco mais na frente. O que acontece? Na subtração, a gente monta e para tirar, se eu não tenho como tirar, eu tenho que pegar emprestado. Eu vou falar isso com mais calma depois, mas o que é isso pegar emprestado? Esse 2.000. 2.000. Isso é a mesma coisa que 20 centenas. Não é? 2.000 unidades são 20 centenas. Então, eu vou pegar uma unidade de milhar e vou transformar em 10 centenas. Então, aqui se torna 10. Mas ainda preciso pegar emprestado. Então, eu vou pegar uma centena e vou transformar em 10 dezenas. Agora eu posso tirar. Eu tenho 10 dezenas menos 8 dezenas. Ficam 2 dezenas. 9 centenas menos 9 centenas, 0. E 1 menos 1, 0. Então, a diferença é 24. Vamos passar agora para número romano. 24 é a mesma coisa que 20 mais 4. Como que eu escrevo 20? X, X. E o 4, IV, que é 5 menos 1. Então, a nossa resposta é a letra B. Beleza? Então, esses são números romanos. Precisamos saber as letras e o que eles significam. Porque o resto, quando a gente separa por ordem, a gente consegue ir organizando, consegue ir decifrando. Se a gente não conhece as letras e os significados, a gente não resolve nenhuma questão. Então, precisamos saber que I vale 1, V vale 5, X vale 10, beleza? E assim por diante. Ok, agora vamos entrar nas operações dos nossos números naturais. Já vimos o que são números naturais, já vimos que são os números de 0, 1, 2, 3, são os que não têm vírgulas, são os que não são negativos, é o que a gente usa para contabilizar. Por exemplo, eu não tenho como ter menos 5 relógios, né? Então, eu não tenho como ter uma quantidade de alguma coisa negativa. Então, números naturais são os números que a gente usa para quantidade de alguma coisa. Sempre tem que ser positivo. Eu não tenho como ter... Beleza, que a gente vai ver que a gente tem como estar devendo, mas eu não tenho como possuir menos 5 alguma coisa. Então, a gente diz que os números naturais são os que a gente usa para contagem. Eu não tenho como contar menos 5. Beleza? Menos 5 relógios, por exemplo. Então, a gente vai estar falando de números inteiros e positivos, certo? Os termos da nossa adição, eles são chamados de parcelas. Então, eu tenho a primeira parcela, a segunda parcela. Eles têm o mesmo nome e tanto faz quem tá por cima e quem tá por baixo ali na ordem de montar a minha adição, certo? Então, essa parcela tá aqui, mas poderia ser o contrário, não teria problema. A gente vai ver isso nas propriedades. E temos a resposta, que é soma, ou o total, beleza? E aí, como é que a gente vai resolver? Pra gente resolver, a gente vai montar unidade, embaixo unidade, dezena, embaixo de dezena, centena, embaixo de centena, unidade de milhar, embaixo de unidade de milhar. Cada ordem vai estar embaixo da sua ordem. Então, por exemplo, e se eu não tenho, eu não coloco. Por exemplo, se eu estou fazendo 1.063 mais 152, certo? Vou montar, vou colocar a nossa primeira parcela aqui. E aí aqui eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Quem que é a minha unidade aqui? 2. Então aqui embaixo é 2. Quem que é a minha dezena aqui? 5. Então embaixo aqui é 5. Quem que é a minha centena aqui? 1. Então aqui embaixo é 1. Tem unidade de milhar? Não tem unidade de milhar. Então o que eu coloco? Nada. Deixo ali quietinho. O sinal de adição e o tracinho embaixo para a gente somar. Agora a gente vai somando sempre do final para o começo. Por que a gente começa na unidade? Porque às vezes uma ordem ela pode acabar ultrapassando 10. E por exemplo, se eu estou somando, sei lá, 7 unidades mais 8 unidades, passou de 10, não passou?
que eu sei que de 7 para 10 faltam 3, 8 tem mais que 3. Então, quando eu junto, formou um grupo de 10. Se formou um grupo de 10, quer dizer que eu jogo para dezena. Então, sempre que uma ordem minha forma um grupo maior que 10, eu tenho que pegar esse grupinho de 10 e jogar pro próximo. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena. E assim vai. Por isso que eu começo do final, para eu poder ir fazendo essa transição, para eu poder ir transformando o meu grupinho de 10 em uma dezena, ou o meu grupinho de 10 em uma centena. Beleza? Então aqui, 3 mais 2, 5. Tá ok, não foi mais. 6 mais 5, tenho 6, né? Mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passou. Se eu tenho 11 dezenas, quer dizer que eu tenho 10 dezenas mais 1. Só que esse grupinho de 10 significa uma centena. Então quer dizer que isto aqui é uma dezena, fica. Essa minha uma centena sobe aqui para centena. Então agora eu vou somar 1 mais 0 mais 1. 2 centenas e 1. Então eu tenho 1.215.000. Beleza? Então sempre que sobrou eu jogo. Por exemplo, 254 mais 987. 4 mais 7. 7, 8, 9, 10, 11. 11. Então quer dizer que eu tenho 11 unidades. O que significa essas 11 unidades? Significa que eu tenho uma unidade aqui e sobe uma dezena. 1 mais 5, 6. Mais 8, 14. 14 dezenas. Quer dizer que eu tenho 4 dezenas e uma centena. Jogo pra lá. 1 mais 2, 3. Mais 9, 12. Isso quer dizer que eu tenho 2 centenas e uma unidade de milhar. Só que eu não tenho mais unidade de milhar aqui. Então, quando eu tô no último, eu posso só colocar. Beleza? Ok. Então, essa é a adição. Quais são as propriedades da nossa adição? A primeira é a associativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso reagrupar, associar de diferentes formas. Então, aqui, por exemplo, 9 mais 5 mais 11. Eu poderia começar 9 mais 5, 14, mais 11, 25. Só que eu teria um jeito mais fácil de fazer isso. Eu poderia pensar no 9 mais 11. Por quê? 9 mais 11 é um pouco mais simples, porque eu sei que 1 mais 9, 10. Então, formou 20. É sempre legal a gente pensar em formas de formar 10. Sempre. Por exemplo, 7 mais 8. Eu sei que o 8 é 3 mais 5. Então, aqui eu tenho 7 mais 3, formei 10. Mais 5, 15. Então, a gente sempre vai pensar no jeito que facilite a nossa vida. E a adição permite que a gente faça isso. A adição permite que eu escolha a ordem que eu vou resolver. Então, eu poderia fazer primeiro 9 mais 11, 20. E a partir do 20 fazer 5, 25. E essa propriedade que nos permite fazer isso é a associativa. Outra propriedade que a gente tem é a comutativa, que a ordem das parcelas não afeta o resultado. Então, por exemplo, se eu tenho 3 mais 2, isso é a mesma coisa que fazer 2 mais 3. O resultado vai ser o mesmo. Certo? Então, toda adição é comutativa. A gente também tem um elemento neutro. O que é o elemento neutro? É um número que sempre que eu somar, não afeta o meu resultado. Então, por exemplo, nesse caso é o zero. Por quê? Sempre que eu somo por zero, o zero não acrescenta nada, ele não muda a minha resposta. Então, se eu faço 2 mais 0, 2. Se eu faço 0 mais 2, 2. Então, é um elemento neutro. Ele tá ali. Ele não ajuda nem atrapalha. Ele tá ali, ele existe. Certo? As outras duas propriedades. A gente tem o fechamento, que a gente já viu lá no dos conjuntos números naturais. Sempre que eu somo dois números naturais, ele continua natural. E eu tenho o meu elemento oposto. O elemento oposto a gente não vai falar agora, porque eu preciso de um número negativo. E aí a gente não está trabalhando com isso agora. Mas a ideia é que
sempre tem um número que sempre que eu tenho um número, existe um outro que quando eu somo a ele, dá zero. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Só que aí a gente já vai estar falando de outro conjunto. Lembra quando a gente viu conjuntos, que a gente tinha ali os naturais, aí depois tinha outro conjunto, esse aqui que vão estar os nossos opostos. Então a gente não vai falar disso agora, mas saibam que sempre existe. Sempre existe um número que quando a gente soma, a gente chega no nosso elemento neutro. Por isso que a gente diz que é oposto, beleza? Ok, subtração de número natural. Ele é muito parecido com a adição, na forma de montar, mas tem as suas diferenças porque eles não têm as mesmas propriedades. Então, primeiro, quais são os termos da minha subtração? Na minha subtração eu tenho o minuendo, é quem está em cima, é o nosso maior número. Eu tenho o subtraindo, é quem está subtraindo, é o que está sendo tirado. E eu tenho a resposta, que a gente chama de resto ou diferença, certo? Então, o resto é o que sobrou. Eu tinha uma quantidade, depois que eu tirei o que eu precisava, o que ficou? Esse é o resto. Como é que a gente monta? A gente vai começar sempre colocando o maior em cima e o menor embaixo. Na adição, isso não importava. Aqui importa. Por quê? Se eu tenho um número menor, eu não tenho como tirar algo maior. Se eu tenho 10 balinhas, eu não tenho como tirar 20. Mas se eu tenho 20, eu tenho como tirar 10. Então, é esse cuidado que a gente precisa tomar. Então, primeiro, a gente vai organizar o maior em cima, o menor embaixo. Então, por exemplo, se eu quero fazer 825 menos 184, como é que a gente faz? 825, unidade, dezena, centena, e vou tirar organizando. Aqui é unidade, dezena, centena. 4, 8, 1. Montamos. Novamente, a gente vai começar sempre do final da unidade. Por quê? Na adição, a gente tinha um motivo de que se passasse de 10, a gente tinha que jogar para o outro. Na subtração se eu não tiver o suficiente, eu faço essa troca. Então, que nem a gente fez lá naquele exemplo dos números romanos. Se eu não tenho o suficiente, eu troco. Por exemplo, 5 menos 4, 1. Aqui tá ok. Agora, eu tenho 2 dezenas, eu quero tirar 8. Eu consigo? Não consigo. Então, o que eu vou pensar? Eu vou olhar a minha centena. Ele vai virar para a centena, a dezena vira para a centena e fala: eu não consigo, me ajuda? E aí a gente troca. Então, a gente vai pegar uma centena daqui. Então, eu vou pegar uma centena, fica 7, tirei uma centena e vou dar para minha dezena. Só que uma centena são quantas dezenas? São 10. Então, quer dizer que vem para cá 10. Então, agora eu tenho 12 dezenas. 12 dezenas, eu consigo tirar 8? Consigo. 12 menos 8, 4. E agora aqui, que eram 8 centenas, se tornaram 7. 7 menos 1, 6. Beleza? Outro exemplo. 1002 menos 28. Na verdade, vou mudar. Vou botar menos 25. Tem 2 unidades. Consigo tirar 5? Não consigo. Então, eu vou olhar para o lado. Mas a minha dezena tá vazia. Não tem nenhuma dezena para me emprestar. Aí a dezena vai olhar para a centena. Também tá vazia. Então, eu vou olhar, a centena olha para unidade de milhar. Tem alguém ali? Então, ele vai virar para a unidade de milhar e falar: me ajuda. Então, a unidade de milhar vai se transformar em 10 centenas. Então, eu tiro uma unidade de milhar e vira 10 centenas. Agora a dezena fala: não esqueça de mim, me ajuda aqui. Aí a centena vai lá, tira uma centena, então o que era 10 se torna 9, e a minha dezena vira 10. Só que quem precisa de ajuda agora mesmo é lá na unidade. Aí a unidade vira pra dezena e fala: me ajuda aqui, vem pra cá. Aí esse 10 viram 9 dezenas, tira uma dezena pra lá e joga para a nossa unidade. Então, agora se tornaram 12 unidades. 12 menos 5, 7. 9 menos 2, 7. 9. Ele 0. 977. Beleza? É assim que a gente subtrai. Só relembrando. Verificação da subtração. Tá. A gente pode ver que nenhuma das nossas propriedades de adição se encaixa na subtração. Fechamento não acontece. Se eu tenho 2 menos 3... não é igual a 3 menos 2. Até porque se eu tenho 2 balas, eu não consigo comer 3. Mas se eu tenho 3 balas, eu consigo comer 2.
Então já não é a mesma coisa. Eu também não posso escolher a forma que eu resolvo. Não tá fechado, eu não tenho elemento neutro. Por que eu não tenho elemento neutro? Porque 2 menos 0, 2. Beleza, mas 0 menos 2 não dá 2. Eu nem posso fazer. E se eu não posso fazer a volta, quer dizer que não funciona. Quer dizer que não é sempre que eu faço a operação com 0 que mantenho o resultado. Não posso fazer assim. Então também não tem elemento neutro, não tem fechamento, não tem nada disso. Beleza? Mas a gente pode verificar que a subtração é a operação inversa da adição. Ou seja, a subtração é meio que a volta. Por exemplo, se eu faço 2, eu tenho 2. Eu somo alguém e dá 7. Para eu descobrir quem é esse alguém, eu vou fazer subtração. Por quê? Eu já tenho 2, eu quero chegar no 7. Então eu vou fazer 7 menos 2, que vai dar 5. Então quem encaixa aqui é o 5, é a operação inversa. Funciona também para subtração. Se eu quiser pensar no inverso, por exemplo, eu tenho algum número que menos 5 dá 7. Então, eu tenho alguém que quando eu tiro 5, dá 7. Quem que é? Para isso eu faço 7 mais 5, 12. Então, quer dizer que aqui era 12. Então, eles andam juntinhos, eles são amigos, eles se complementam. Beleza? Um é a operação inversa do outro. Eles andam juntos, eles se verificam. Então, sempre que você estiver na dúvida, nossa, será que eu fiz essa soma correta? Faz a subtração. Nossa, será que eu fiz a subtração correta? Faz a soma. Eles estão ali juntos. Beleza? Eles estão ali pra se ajudar. E pra se verificar. Eles estão ali também. Calma, você tá fazendo direito? É isso mesmo? Certo? Vamos fazer 2 exemplozinhos. Esse é do Colégio Militar Dom Pedro II, da prova de 2018 e 2019. Nos dias 27 e 28 de julho, aconteceu a tradicional festa das regiões do Colégio Militar Dom Pedro II. O evento foi um sucesso absoluto, pois contou com a participação maciça da comunidade escolar. Tiveram apresentação de danças típicas das regiões brasileiras pelos alunos e show com a banda Brazilian Band, brinquedos infláveis e brincadeiras. Os participantes puderam ainda degustar comidas típicas nas diversas barracas de alimento e nos food trucks presentes. Danilo, que estava ansioso por participar da festa durante os 2 dias, planejou gastar R$20 por período do dia. Assim dividiu cada um dos dias em 2 períodos, tarde e noite, realizando 4 períodos. Tá, então vamos ver primeiro quanto ele tinha para gastar ao todo. Então aqui ele tinha 20, 20, 20 e 20. 20 mais 20 mais 20 mais 20 é 80. Então ele tinha R$80 para gastar. No primeiro período, ele gastou R$18. Então vamos lá. 80 menos 18. Não tenho como, peço emprestado. 10 menos 8, 2. 7 menos 1, 6. Então, depois do primeiro período, ele ainda tinha R$62 para gastar. No segundo período, gastou 24. Menos 24. 2 não dá para tirar 4, então vou pedir emprestado. Aqui fica 5 e aqui se tornam 12 unidades. 12 menos 4, 8. 5 menos 2, 3. Então, depois do segundo período, ele tinha R$38. Aí veio o terceiro período, que gastou 17. 8 menos 7, 1. 3 menos 1, 2. Então, quer dizer que quanto que sobrou do dinheiro dele? R$21. Então, para não ultrapassar a média planejada, quanto ele pôde gastar? R$21 no máximo, porque aí não ultrapassa. Se for 21, é a média planejada. Se ele passar, se for 22, já ultrapassou a média, não é isso que ele quer. Beleza? Na verdade, tem mais 2. Gabriela gosta de realizar operações matemáticas e adicionou o ano de nascimento do seu irmão mais velho ao ano que ela nasceu. Encontrou como resultado 3.999. Sabendo que no ano de 2014, Gabriela completou 13 anos, qual é o ano de nascimento do irmão da Gabriela? Tá, se em 2014 ela completou 13 anos, vamos descobrir em que ano ela nasceu? Para isso eu vou fazer 2014 menos 13. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. 0, 2. Então ela nasceu em
2001. Ok, agora eu quero saber o do irmão. Eu sei que quando eu somei os dois, deu 3.999. Então, eu vou fazer 3.999 menos 2001. 9 menos 1, 8. 9 menos 0, 9. 9 menos 0, 9. E 3 menos 2, 1. 1998. Letra C. Próxima e última questão de hoje. Do Colégio Militar de Brasília, da prova de 2024 e 2025. Então foi ano passado. Com o auxílio do telescópio, pode-se observar uma certa constelação formada com exatamente 321 estrelas. Esse número pode ser escrito na forma da adição de 3 números consecutivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que são seguidos. Por exemplo, 3, 4, 5. E são números consecutivos. São números que estão em sequência. A soma dos algarismos do menor desses números. Tá, então eu quero 321. 3 números que quando eu somo dá 321. Tá, primeira coisa. Eu vou pensar que como eu quero consecutivos, não pode, todo mundo vai ter que estar ali na mesma faixa, certo? Então, se eu tenho 300, vamos pensar primeiro nos 300. Para distribuir para 3, quanto ficaria para cada? 100. Então, quer dizer que eles estão ali na faixa do 100. É 100 e alguma coisa, 100 e alguma coisa e 100 e alguma coisa. Agora eu vou tentar ver o meu 21. Vamos pensar em 3 números consecutivos, que a soma dá 21? Como que eu posso pensar nisso? Se eu pensar muito baixo, 2, 3, 4, já não vai dar. Então tem que ser um pouco maior. Mas se eu pensar acima de 10, tem como? Por exemplo, os menores números acima de 10. 10, 11, 12. 10 mais 11 já deu 21. Então não pode ser. Então, algo menor. Então quer dizer que eu tô entre ali o 5 e ali o 10. Então eu tenho 6, 7, 8 e 9. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Se eu somo 9 mais 8, isso aqui vai dar 17. Para 21 faltam 4, já não vai poder ser, então não tem 9 e 8, né? Se eu somo, então quer dizer que eu tenho, pode ser 5, 6, 7, pode ser 6, 7, 8, mas tá ali na faixa, tá ali o 6 e o 7, tá por aí. Então vamos ver. 6 mais 7, 13. Quanto que falta para 21? 21 menos 13. 1 menos 3 não dá, pega o emprestado. 11 menos 3, 8. 8, opa, 6, 7, 8. Então quer dizer que os nossos números são 106, 107 e 108. Primeiro a gente olhou a centena, depois a gente olhou a dezena em unidade. Porque eu sei que tem que estar tudo ali equilibrado. Então o menor deles é 106. E a soma dos algarismos? 1 mais 0 mais 6. 1 mais 0, 1. Mais 6, 7. Então, letra A. E é isso. Por hoje é isso. Até a próxima.